Olá, muito bom dia! Sejam muito bem-vindos ao Papo DR solo. Sim, estou sozinha hoje, mas amanhã, quer dizer, na verdade hoje eles voltam de Piracicaba. E aí, a partir de amanhã, a gente está com a equipe completa aqui, tá? Então, hoje, sinto muito, vocês estão acompanhados da minha pessoa. Isso quer dizer o quê? Quem acompanha este canal e este podcast, que eu tenho um roteiro complexo e confuso sobre vários assuntos. Quem está vendo no YouTube está vendo eu chacoalhar aqui um papelzinho e onde eu coloco as coisas que eu tenho que falar, enfim. Então, tenham paciência, tá bom? Então, tá bom. Vamos começar apresentando a KTO, que de segunda, quarta e sexta, esse programa é apresentado por ela, Amém Jesus, kto.bet.br. Tem aqui o QR Code para você se inscrever. Lembrando que você tem que ter mais de 18 anos e tem que jogar com responsabilidade, tá? Agora vai começar o Master de Toronto e Montreal, tá? Então, o Fonseca joga hoje e a Bia joga amanhã, terça-feira só, tá? Então, eu ia falar da... Como é que fala isso? Eu ia falar do Campeonato Brasileiro, porém... Nada, assim, o que eu vou falar agora? Não tem muito o que falar, tá? Eu nem acompanhei, para falar a verdade, quem ganhou ou deixou de ganhar, porque esse final de semana eu só assisti tênis, tá? Então, já peço perdão, segura na minha mão, porque a gente vai falar mais de tênis aqui, mas eu trago fofocas, eu trago coisas divertidas para você adquirir conhecimento. E se você quiser, você assiste, assim como a gente fez com o basquete. Muita gente veio aqui e nem sabia que era basquete, e aí começou a escutar a gente e falou, nossa, que bacana, meu. Então tá, tô tentando achar aqui o jogo do Fonseca, mas o Fonseca é favorito, porque ele tá jogando com o Qualifying, que é aqui, ele tá favorito por 3,5. Tá bom. E ele vai jogar contra o australiano, Tristan Skulket. Era o jogo de ser ontem à noite, mas aconteceu umas coisas que eu vou falar aqui. Então tá bom, encerramos KTO. É o seguinte, tênis é uma parada que você, tipo, vários jogos, vários resultados, entendeu? Então, tipo, eu vou fazer uma múltipla e eu vou postar no meu Instagram para vocês terem uma dimensão, tá bom? Então tá bom, agora sim, encerramos KTO. Ficando aqui no tema de tênis, o Master de Toronto e Montreal é um Master 1000, ou seja, é um dos que dão mais premiação antes de um Grand Slam, né? E, então, é um torneio bem importante. Aconteceram algumas coisas, tá? Primeiro, muita gente não jogou. Quem é muita gente? Os tops. Não que... gente, João Fonseca é top, tá? Mas eu estou falando Yannick, estou falando Alcaraz, estou falando Djokovic. A maioria deu forfé. Zverev, porque acabou de sair de um torneio de Grand Slam que veio logo em seguida de outro torneio, que é Roland Garros. Então, assim, existe uma crítica muito grande dos jogadores com os torneios. Só que, assim, é uma guerra de poder. Por quê? Os torneios têm muito patrocínio. Torneio de tênis, hoje, o tênis está virando uma coisa que sempre foi, mas agora toma uma proporção um pouquinho maior. As pessoas estão entendendo que a marca tênis é importante, você atrelar sua marca ao tênis, não é à toa que os jogadores e as jogadoras estão fechando muito patrocínio de imagem. Claro que eu estou falando dos top 100, tá? Beleza, mas assim, antes era só top 20 que fechava, entendeu? Agora tá meio que indo para todo mundo. Então tem muito torneio acontecendo, muito torneio 250, tanto é que vai ter o torneio aqui em São Paulo da WTA 250. Tá o caos porque a regra diz que quem é top, sei lá, 10 ou é campeão, não pode jogar o ATP 250. Então, assim, eles estão ainda tentando costurar isso de uma forma que faça sentido, tá? Então, isso posto, Toronto e Montreal, que tem uma curiosidade muito grande, esse torneio, que cada ano eles jogam em uma cidade. Porque como é o único torneio Master 1000 que tem no Canadá, eles tentaram colocar nas duas maiores cidades, que é Toronto e Montreal. Então, cada ano, acho que ano par, o masculino joga em Montreal e o feminino
em Toronto e no ímpar inverte. Então, a gente está em ano ímpar, o Toronto é o masculino e o Montreal é o feminino. Eu achei interessante. E aí tem uma coisa que esse torneio, o qualifying, que são os torneios, as pessoas vão jogando joguinhos antes para poder entrar na chave principal, geralmente sei lá, uns 2, 3 dias para isso, porque tem muito jogo acontecendo. O de Toronto, especificamente, eu estou falando por causa do jogo do João Fonseca, é um dia só. Então tem muito jogo nesse dia, só que o que aconteceu? Choveu. E aí, queridinho, você atrasa toda a programação. E tava para rolar, ou seja, esse cara aqui, o Tristan, ganhou o qualifying, num jogo à tarde, ele ia jogar à noite, no mesmo dia. Ia ser meio complexo. Então, eles atrasaram toda a programação. Tá? Começou ontem, dia 27, hoje aqui dia 28, e vai até dia 7. Ou seja, cai durante a semana, não é? Deixa eu ver aqui o calendário. Dia 7, cai numa quinta-feira, ou seja, é o único torneio que a final numa quinta-feira. Eu acho meio bizarro. Ele serve de preparatório também para o US Open, que começa no final do mês. Então, assim, vai ser uma loucura, tá? Vai ser uma loucura. E a Bia joga amanhã, ela vai conhecer também contra quem ela vai jogar. Ambos os brasileiros são os super favoritos na primeira rodada. E, assim, as pessoas estão um pouco exaltadas, porque como não tem grandes nomes no sentido, né, nesse nível, a gente já acha que o Fonseca vai vencer, né? O brasileiro é isso, a gente não tá nem aí, não estamos nem aí. E tá tudo bem, com muita calma e paciência, mas já existe chance, né? Então, por exemplo, se você aí é um Ben Shelton, você já tá sabendo que você pode ganhar esse torneio. Apesar de que, e aí eu quero falar um negócio para vocês, eu assim, claro, eu jogo tênis e assim, a minha visão ali de observar o jogo, tal, não sei o que, né? Eu vou aprendendo muito, tem pesquisa. Gente, tem que fazer o trabalho. Eu não venho aqui ficar falando do meu nariz as coisas, tá? Pode parecer, mas eu não faço isso. Eu estava assistindo esse Washington DC, o Open de Washington, que rolou agora, e aí teve as finais, mas eu estava já vendo as quartas de final, as semifinais feminina e masculina, e ontem rolou as duas finais. Então, eu tenho coisas para falar sobre essas duas finais também. Mas, nitidamente, desde a semifinal, é muito louco, visualmente, tá? A discrepância que existe, no masculino principalmente, a discrepância que existe entre os top 3, que é o Alcaraz, o Sinner e o Djokovic, do resto. E eu não estou nem falando... claro que, tecnicamente, você está no topo, você é ok. Tipo, você está ali. O que diferencia entre eles são detalhes, né? E, assim, é detalhe, gente. O que eu posso falar para você? É que nem uma corrida de 100 metros. É detalhe, é como você larga, como é a sua técnica, não sei o quê. Vai fazer a diferença no final. É impressionante. A gente está falando do Ben Shelton, que tem 22 anos, tá? Lembrando que o Alcaraz tem 22 anos também. E o Sinner tem 23. Tirando o Djokovic, que tem 38, e que já está nessa aí há muito tempo. É muito discrepante a diferença, de verdade, mesmo assim, de movimentação, de como ele se constrói o ponto. A inteligência de saber o que você está fazendo. Porque chega uma hora, a sensação que eu tenho, vendo Fritz, olha, eu julgando, mas assim, gente, segurando a minha mão. A sensação que eu tenho é que chega uma hora, eles entram em tilt. E aí eles querem ganhar ou na porrada, ou fazendo a mesma coisa. E assim, caramba, cara, você não chega numa final de Open DC, velho. Tipo, como é que você vai fazer isso aqui? E eu lembro do Ben Shelton, quando perdeu a semifinal. Não, as quartas, as oitavas. Quartas ou oitavas, gente? O que vem antes da semifinal, as quartas? Pro Sinner, preciso que você dê uma pesquisada para ver a cara dele. A cara dele, assim, tipo, gente, assim, completamente falando, gente, não tem condição. Não sei como vai ser para mim. E aí ele falou, não, agora eu vou ter que treinar a vida para fazer um bom US Open. Cara, vai ter que mesmo. Tipo, real vai ter que mesmo. É desesperador. E aí, o Goran Ivanisevic, que foi um jogador top, e que era o técnico do Tsitsipas, que aí também eles já se separaram essa semana, falou um negócio serião. Falou assim, gente, eu não saberia como ganhar do Sinner. E nem do Alcaraz. Mas ele falou especificamente o Sinner, assim, porque acho que perguntaram do Sinner. Ele falou assim, mas eu não sei o que vai acontecer. Tá? Então, assim,
Tá uma loucura essa ATP, tá? E vai começar Cincinnati, e Cincinnati volta todo mundo, porque eles precisaram de um tempo. E aí eles mandaram o calendário para aquele lugar. Não tem como defender tanto ponto assim, fisicamente fica bem. Então, assim, eles têm que fazer escolhas. Não sei se a ATP acha engraçado isso, mas, assim, é meio que, assim, você vai ter que achar uma solução, porque não tem condição, por mais que você tenha 20 anos, não tem condição a longo prazo de você jogar todos os torneios. Você vai ter que fazer escolhas e alguns torneios vão ter que ficar para trás. Então, o Cincinnati agora vai trazer todo mundo, mas depois a gente fala sobre isso. Então, falar da final do Open DC, que foi o feminino, que a Fernandes ganhou da Kalinskaya, a Ana Kalinskaya. Vou fazer um vídeo sobre isso, porque tem fofoquinhas sobre ela. Ela namorou o Kyrgios. Ah, gente, é fofoquinhas. Gente, fofoquinhas do tênis. A Ana, você deve ter visto ela, porque esses dias ela viralizou porque a cachorrinha dela entrava em quadra quando ela ganhava. E era a coisa mais linda, tipo, surreal. E ela é uma baita jogadora, jogou muito bem. E chegou na final, eu acho que ela estava machucada, perdeu de 6-1, 6-2, alguma coisa assim, e não conseguiu. Tá? Mas antes dela entrar para jogar, a WTA, alguém fez uma postagem dela e o Kyrgios comentou, falou assim, não, ela vai ganhar, não sei o que, não. Aí todo mundo, mano, o que esse cara tá fazendo? O Kyrgios, ele é um jogador australiano e ele é muito... Ai gente, eu tenho preguiça dele. Sabe assim, ele fala demais pro pouco que jogou. E agora ele tem um podcast, né, como todos temos, e dá um microfone. Só que ele tem um podcast, as pessoas escutam, como se ele é a opinião dele. E ele fala tantos impropérios. E, assim, ele é meio bad boy, sabe? Ele acha legal ser bad boy. Daí ele critica muito o Sinner. Só que num nível que, sim, tem que ser criticado, mas num nível que um pouco passa, às vezes, tá ligado? Tipo, um nível meio acima. E aí eu descobri que ela namorou tanto o Kyrgios como o Sinner. Então, tem um trelelê no meio, tá ligado? Ela não namora mais nenhum dos dois, tá? Aí eu fui atrás, porque como uma boa curadora de fofocas, eles namoravam até o começo do ano, até chegar o doping. E aí o bagulho desandou, porque deve ter dado um caos, né? Imagina, o caos que não deve ter sido. Então, assim, mas ela namorava o Kyrgios, tanto é que eles estavam num jogo de basquete. Tem um jogo deles do Lakers. Então, mano, tá vendo? Basquete tá no meio também, gente. Introduzir basquete, tá? E no masculino, voltando pro masculino, o Deminaur, não sei como fala o nome dele, é um australiano, ganhou do Fokina. E aí, esse jogo foi bizarro, porque o Fokina tinha 3 match points. O Fokina jogou contra o Fritz na semifinal, num jogo que acabou 2h da manhã. No dia seguinte, ele estava jogando de novo. Era a semifinal ou a quarta de final? Agora preciso lembrar. Jogou muito. O Fokina é um cara que, assim, espanhol, tá, né? Só que ele já é o segundo jogo este ano que ele perde um jogo no detalhe mesmo, assim, com um triplo match point na mão, e ele perde o jogo. E hoje aconteceu de novo, e ele estava acabado. Então, a cena do Deminaur lá falando com ele, porque é meio que isso, né? Tipo, mano, é uma porcaria perder, não sei o que, não, mas, assim, foi muito, muito de fair player mesmo, assim. Então, acho que vale a pena. Mas detalhe, essas coisas podem acabar mentalmente com a pessoa. E eu falo, essa é a diferença do mental. Gente, tá? É a diferença do Sinner para ele, entendeu? Tipo, o Sinner perdeu um triple match point num Grand Slam e foi lá no próximo e teve um triple match point na mão e ganhou de novo. E ganhou, dessa vez ganhou e não deixou o jogo desandar. Então, assim, é muito no detalhe, é muito psicológico. Então, tipo, real, tá? Outra coisa, 2 notícias de tênis. Eu falei do Tsitsipas. Gente, segura na minha mão. Eu vou fazer vocês saberem todos esses nomes. Tsitsipas rompeu com o Goran Ivanisevic, que é o cara que eu falei, que falou do Sinner, que era impossível ganhar do Sinner. E aí, é muito louco, porque porque o tênis, ele entrega muita notícia. É tipo quando tem troca de técnico, entendeu? Ele entrega troca de Luka Doncic praticamente umas 4, 5 vezes no ano. Então, você fica, gente, isso aqui é muito bom, é muito entretenimento. Então, se você acaba conhecendo as personalidades, entendendo como funciona, você fala, gente, isso aqui, o bagulho está muito louco. Existe uma dança ali entre técnicos e jogadores. Os top, mesmo assim, bem falado errado, não tem muito isso, não. Tirando o Sinner, que eu tenho coisas para falar. Mas, assim, geralmente ele já tem um técnico há muito tempo. Vídeo Fonseca, ele tem um técnico desde o começo da carreira dele. Os bons jogadores
tem essa estabilidade que se faz necessária, né? Então, tipo, é uma relação que você cria de família, quase, sabe assim? Tipo, é um relacionamento real, assim, sem ser amoroso, mas é quase como se fosse, né? E aí, que é um cara que te entende, ou uma técnica que te entende, que sabe os seus humores, que entende você, que vai analisar o jogo junto com você, mano, é uma parceria mesmo de vídeo Alcaraz, entendeu? Então, tipo, são coisas que você precisa cuidar mesmo, assim. O Federer teve isso muito tempo, e depois passou um tempo sem técnico. Eu lembro que ele não tinha, e foi quando ele mais ganhou, assim. O Nadal tinha o tio dele. Então, assim, cara, precisa-se de uma estabilidade, tá? Isso reflete muito no jogo, ainda mais em detalhes, tá? O que aconteceu foi, quando acabou o Federer e o Nadal, e tudo bem o Djokovic eles esperavam que o Djokovic não fosse dar conta. Então, assim, quando acabou, e o Murray, que também já saiu, quando parou-se essa ciranda, os jogadores automaticamente acharam na cabeça deles que eles já iam ganhar Grand Slam. Eles só esqueceram de avisar os outros jogadores, entendeu? Então, teve uma geração aqui, que você que escuta tênis tem dimensão, que achou que era... O Zverev é um... Sabe assim? O Tsitsipas é outro. Que achou que é do direito dele agora. Porque eu sou a próxima geração e logo, portanto, contudo, isso aqui vai ser meu. Só que esqueceu de que tinha uma geração vindo também, né? Então, assim, nada é entregue na sua mão. Ainda mais o jogo de tênis, gente. Cara, jogo de tênis é uma parada bizarra. Bizarra, assim. Tipo, é o esporte mais completo mesmo. Ainda bem que o Gui não tá aqui, porque senão o Gui já ia falar, basquete! Não, basquete também é muito difícil mesmo. Mas, assim, no nível do tênis, de detalhe físico, mental e estratégico, sozinho, o basquete você tem mais 4 pra correr pra você, tá ligado? Tipo, com todo respeito. Você não precisa fazer tudo, não, sabe? Tipo, você tá se ajudando e alguém te ajuda também. No tênis é você que tem que fazer absolutamente tudo. Então, existe uma diferença aqui, uma discrepância. E aí, o Tsitsipas é um jogador que tem algumas questões mesmo, assim, com a questão do pai, tem também a questão do familiar. O Zverev também tem a família que é muito sem noção, fica falando os impropérios. E eu sei que é um jogo, sabe? No final das contas, são todos muito privilegiados para estarem fazendo isso, mas isso não quer dizer que mentalmente você, né, sabe? Tipo, enfim. E o Tsitsipas pegou o Goran Ivanisevic, e o Goran Ivanisevic soltava umas declarações tão ridículas e assim, juro por Deus. E aí a gente pode justificar com o fato de que, era a forma de fazer ele reagir, mas precisa mesmo, sabe? Assim, sei lá, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as coisas que a gente fala dos outros, sabe? Tipo, criticar no privado, elogiar no público, isso vale para qualquer lugar, qualquer posição de poder, qualquer relação, sabe? Tipo, não, entendeu? Para que você está fazendo isso? Enfim, e aí o Tsitsipas e eles romperam agora, tipo, depois, óbvio, de tudo que os impropérios que ele falou, e ele também rompeu com a namorada, que também era uma tenista. Então, tipo, vai se criando um clima terrível para o Tsitsipas. Outra que cortou o relacionamento com o técnico foi a Naomi Osaka, que era uma promessa... Quer dizer, ela ganhou o Grand Slam, então, gente... Só que as pessoas acham que é que nem a Serena. Vai ficar ganhando Grand Slam loucamente, não é assim que funciona. Com o Patrick Mouratoglou... Mouratoglou? Eu conheço ele porque ele era o técnico da Serena e foi de vários outros tenistas top. E aí ele meio que criou uma personalidade. Ele tem o Instagram dele, que ele fica falando um monte, tá, não sei o quê, e ele... Ele cheio das teorias, ele tem uma academia, não sei o que, pururu, e assim, não fez muita coisa com a Naomi Osaka, entendeu? Que desde que, tipo, ela tem várias questões mentais, e assim, que ela fala, tá? Não tô aqui tirando do meu chapéu essas coisas, tá? Tipo, ela fala. Então, vai ser meio complexo, tá? E a notícia bombástica é que... Eu não sei se eu falei isso já, mas o Jannik Sinner, é que eu não aguento mais falar dele, gente, juro por Deus. A notícia é como eu falar do Michael Jordan, tá ligado? Agora, tipo de questão de, nossa, comparei o Michael Jordan é meio péssimo, mas com o LeBron James, sabe assim, tudo que sai do LeBron James a gente fala, mano, não é possível. Ele é o jogador número 1 do mundo, e se não fosse o número 1 do mundo, ia ser um dos melhores de qualquer forma, porque assim, pode falar o que for, ele apresenta tênis para isso.
O doping dele aconteceu. Foi uma confusão generalizada. A gente falou muito sobre a questão da UADA, a questão, né? Tipo, a gente criticou muito esse lado. Ele pagou já a punição. Então, assim, teoricamente, a gente não tem mais o que falar. Mas o que aconteceu? Ele acusou uma substância muito pequena, muito mesmo pequena, no organismo dele, de uma pomada que tinha asteroide, tá? Então, assim, só que ele falhou 2 vezes nesse teste. A desculpa ali dele, a defesa dele, foi que o preparador físico entregou uma pomada para o fisioterapeuta e ele manipulou o Yannick com essa pomada. Foram mandando embora, deu esse caos, teste, tomou uma suspensão que foi revertida. Então, assim, a puteza de todo mundo foi... Isso aconteceu no começo do ano e ele jogou uns 2 meses. Com essa punição, com isso já pairando, mas ele conseguiu entrar com uma medida provisória para ele continuar jogando até a hora que explodiu. E aí teve que todo mundo ir atrás, só que ele tomou 3 meses. Mas quanto estava isso a defesa dele, o que ele fez? Ele falou o que aconteceu e ele mandou embora o fisioterapeuta e o preparador físico. Por quê? Ele tem que se responsabilizar ele, óbvio, porque, como o Guilherme já falou, não importa. É a sua equipe, é o seu nome, você se responsabiliza. Então, ele mandou embora o fisioterapeuta e o preparador físico, porque era da equipe que manipulou ele. Eu entreguei, mas eu avisei o fisioterapeuta. Gente, não tinha nem que estar lá essa pomada, tá ligado? Tipo, o que tá... mas ele manipulou sem a luva. Errado um, errado outro, errado sim, né? Gente, é isso. Você pode falar, mas não é justo, não sei o quê, não, mas é isso. Beleza? Beleza. Mandou embora, contratou 2 pessoas, aí foi jogar o Wimbledon, foi jogar Roland Garros, porque ele voltou literalmente 1 mês antes de Roland Garros. O Master de Roma, perdeu Roma, não sei o quê, Monte Carlo, sei lá, estou falando besteira de Monte Carlo, mas... Chegou em Wimbledon, ele mandou embora o preparador físico e o fisioterapeuta novo. Mandou embora. Falou assim, tô dando uma mudança, porque ele perdeu Hale, era um torneio de grama, e beleza, e ganhou o Wimbledon. Né? Aí você fala, pô, que reviravolta da hora, né? Tipo, fica de boa aí, cara, agora. Tipo, beleza, vamos esquecer, porque você ganhou o Wimbledon, né? Tipo, vamos acalmar esse ano, sei lá, vamos dar um tempinho aí, 1 aninho, vamos ganhar mais torneio, vamos, sei lá, fazer outras coisas, namora alguém aí famoso, para as pessoas esquecerem. Assim, tipo, cadê a pessoa para falar isso para ele? O que ele fez? Ele soltou um comunicado que ele recontratou o preparador físico, aquele que deu a pomada para o fisioterapeuta. E aí, para quê, amigo? Amigo, jura por Deus? Não, porque porque agora começa o torneio os torneios de quadradura, de piso, né? Enfim, e aí era onde ele ganhou. Ele ganhou o Australian Open, ele ganhou o US Open. Quer dizer, ao contrário. O US Open, depois... Então, 2024, ele ganhou o US Open e 2025 ele ganhou o Australian Open. Ou seja, ele tem 2 Grand Slams esse ano já. Vocês entenderam isso? E aí, tá todo mundo tipo, mano, o que tá rolando, velho? Sério, tipo, você tá muito louco? E aí, entre suas conspirações absurdas, aí o Kyrgios fala, né, o australiano fica falando, não sei o quê. Mas, gente, olha, juro por Deus, enfim, precisamos ter um entendimento sobre isso, né? Porque, assim, como é que a gente faz? Entendeu? Tipo, alguém tinha que ter explicado. E aí a galera já começa a falar. Claro, você dá pano pra manga. Então, peraí. Foi um acordo. Vocês combinandinho e agora você recontrata ele. Sei lá. E aí, o técnico dele não vai para o US Open, que é um australiano também. É um mais velho de boné. Acho que você já deve ter visto ele lá em Wimbledon comemorando. E tem um italiano também. Então, assim, muito esquisito tudo isso, gente. Muito esquisito. E sei lá, essa é a palavra, sei lá, tá? Então, isso que tá... Esse é o mundinho tênis, tá bom para vocês? Então, tá bom. Encerrado o tênis, muito obrigado. O que eu tenho que falar? Eu vou terminar com basquete, tá? Vocês tenham paciência. Eu tenho que falar da Euro feminina que tá rolando, rapidamente. E aí, assim, os impropérios que estão acontecendo, de comentários, que como eu sigo, o meu algoritmo segue muita coisa de esporte, aparece para mim. Ele vai entregando. E as inglesas jogaram, as The Lionesses, sei lá o quê, jogaram contra a Espanha, tal, não sei o quê. Mano, as pessoas estão revoltadas que estava passando a seleção feminina na TV. E aí os caras adultos,
casados, barbudos, velhos. Sabe assim? Você fala, gente, se preserva. Sabe assim? Se preserva. Não quer ver? Desliga a TV. Sabe assim? Vai fazer outra coisa. Vai jogar o seu dominozinho. Sabe assim? Vai beber cerveja na esquina. Sabe assim? Por que você vai ligar para um programa de rádio para ficar gritando impropérios? E aí, assim, gente, aí o apresentador, falou assim, mas por quê? Ele falava, eu odeio ver mulher jogando. Aí o cara falou, mas moço, qual que é a questão? Não, e tem que escutar a mulher falando e comentando. Então, assim, gente, olha, juro por Deus, isso é bom porque, primeiro, ótimo que tá tendo popularidade, o príncipe tava lá, o rei tava lá. Gente, tá entendendo? Então, tipo, segura aí a emoção, sabe? Tipo, vamos com calma, tá tudo bem, ninguém tá falando que o futebol masculino vai morrer, sabe? Então, tipo, tá rolando isso. Já tô como. Falei, ainda bem que eu tô fazendo o programa, vou falar aqui com meus seguidores. Depois vocês comentam aqui se vocês escutaram alguma coisa sobre isso. Muito que bem, vamos falar de basquete. As duas notícias que tem de basquete. A gente está tentando, mas o basquete não está entregando entretenimento pra gente. Quem está entregando entretenimento? O Chicago Bulls. O que eu posso fazer para falar para vocês? Chicago Bulls estendeu o contrato do Billy Donovan. E aí, se eu estivesse usando os áudios que eu não tô, porque o Guilherme não está aqui, eu diria 2 palavras para o Chicago Bulls. Parabéns. Porque, assim, não sei o que falar. É isso, gente. Você vai fazendo, que nem o Guilherme fala, faz a mesma coisa e espera um resultado diferente. Não tem muito o que falar. Boa sorte aí, Chicago. Vai para lugar nenhum. Mais uma temporada aí, Chicaganians. Vamos com tudo, é nóis. Chicago Bulls na veia e fé no pai. É isso. E eu acho que a notícia principal vocês viram o Nikola Jokic ganhando a corrida de cavalo? Vocês devem ter visto. Vocês sabem? Tipo, gente, é muito sensacional. Ele chorando, ele emocionado, ele com a mão assim, desacreditado, e ele saindo correndo atrás do cara que tá, sei lá como chamei isso, o corredor, que ficou na carroça, e ele abraçando o corredor, e abraçando o cavalo, e abraçando o técnico, e chorando. Ele estava chorando. E aí é óbvio que não precisa pensar muito, porque alguém ia já fazer esse corte dele ganhando a NBA. E ele ganha. E aí eu acho muito bom isso, porque cai num lugar maravilhoso em que os norte-americanos não estão acostumados. É alguém não dando tanta importância assim para o que é deles. E eles dando muito mais importância para o Nikola do que o Nikola dá para eles, entendeu? E é muito bom, porque assim, não é que ele respeita muito a NBA, é o trabalho dele. Tanto é que ele é o melhor jogador. Ele respeita tanto que ele é o melhor jogador há 5 anos. E vocês podem justificar o que vocês quiserem. Eu já estou aqui há 50 anos, irritadíssima, que ficam entregando MVP para pessoas que não têm que entregar. Entendeu? Vocês sabem de que eu tô falando. Não esse ano, tá? Tudo bem, senão a gente segura a nossa emoção. E aí, as pessoas indignadas que ele tem muito mais emoção ao cavalo, a uma coisa lá da Sérvia, do que o basquete da NBA norte-americano. E aí eu tô falando, olha que loucura, não é mesmo? Olha que loucura. Ele não se importa. Não é que ele, sabe assim, tipo, tá tudo bem. Tem preferências, gente. Tem preferências. Às vezes você gosta de fazer outras coisas. É mais interessante. Você não tem esse apego físico, que você tem que fazer as coisas, tá? Não sei o que, não. E aí ele ficou lá, com o cavalinho, chorando e emocionado. Aí você vê um homem de 2,20 m. Assim, tipo, sem acreditar o que tá acontecendo, abraçando um cavalo. E, mano, tem que respeitar muito esse cara. Porque ele vai destruir no Denver. Ninguém vai poder falar um A dele. Um A dele, tá? Ele vai jogar como nunca. E o Denver vai voar, como a gente está falando aqui, que vai ser um dos melhores times da Conferência Oeste. Então, assim, amo o senhor Nikola. Continue, por favor, tá? Porque tá incrível o que você tá fazendo. E parabéns pro cavalinho dele. É isso. Acabou o programa e eu enrolei 30 minutos. Não enrolei não, gente. Eu falei coisas interessantes, tá bom? Vocês já não estão escutando mesmo, né? Vou bem fazer o charme aqui. Vamos ver se alguém comentou a mais neste programa. Onde estamos? Ai, gente, a internet.
Não, vamos ficar aqui, tá tudo bem. Vocês ficam escutando minha voz, olhando minha cara. Vou ver se tem comentário. Bom, no Spotify eu desisti. Deixa eu ver o Nerivaldo. O Nerivaldo ficou um pouco revoltado porque o Guilherme não leu, né? Aqui, mas eu vou ler. Tá bom, tô aqui, deixa eu... Peraí, o que é o Nerivaldo? Gabi, 50 minutos, agosto começa a... A gente leu isso da temporada. E eu acho que é só esse que tá rolando umas treta na NFL, gente. Ai, gente, sério. Bom dia, Doubles diz... Não, isso aqui tudo eu já respondi. Deixa eu ver se tem alguma coisa que vocês não comentaram no programa do Guilherme, coitado, entendeu? Aí o menino já fica assim, estressado, que tem que fazer o programa sozinho. Aí quando faz ninguém comenta, ele se sente mal, gente. Aí como é que eu vou convencer a pessoa a fazer o programa todo dia? Você tá entendendo? Tipo, vocês precisam me ajudar. Muito. Ai, vamos, gente, os comentários do YouTube. Peraí, tá indo agora. Obrigado. Bom, tá bom. João Ferreira. Oi, gente. Bom dia, Gabi. Tudo bom? Gui, no caso, mas tá bom. Lebron não aguentou e perdeu o carretel. Eu não entendi isso. O que aconteceu? Ah, teve aquele negócio da inteligência artificial, né? Quais são as suas expectativas desse time do Portland para essa temporada? Vou deixar o Guilherme responder. Na Eurobasket deste ano, é porque o Lillard voltou, né? A gente vai esperar o quê do Portland? De verdade. Tipo, o Portland vai chegar em algum lugar? Vamos, sei lá, de verdade? Será? Será que vai mesmo? Na Eurobasket desse ano, você tem algum time que poderíamos dizer que seria o favorito desse título? O Guilherme vai responder amanhã. Lápide, que susto! Achei que iria acabar. Mantenham, pois é muito bom. Não vai acabar, gente. Não vai acabar. Vênus voltando com o Marcos Varela. Vênus voltando com 45, Alex Garcia com os mesmos 45, renovando com o Barô. Cara, é muito louco isso. E aí eu tô esperando alguém falar real sobre uma questão que, óbvio, tem que se manter fisicamente. E é muita também... É físico mesmo, não tem. Porque, assim, a experiência que a pessoa tem e adquiriu todos esses anos nem se compara com uma pessoa de 20. Tipo, de verdade, assim, em tudo que você fizer na vida, tá? Mas em esporte, principalmente, porque é isso. Você ainda tem joelho, quadril, coluna, ombro, para conseguir fazer um movimento repetitivo que você está fazendo há 30 anos e continuar fazendo, você sai muito na frente, mesmo, assim, é que a parte física pega demais, assim. Então, quem consegue ir joga em alto nível mesmo. Claro que a Vênus... É porque é isso, está jogando com menina de 20, corre menos, não sei o quê. No 1 contra 1 é mais difícil. Mas o Alex, que joga basquete, como eu estou falando, ele não faz tudo, né? Que nem eu falei antes. Então, para ele, tá fácil mesmo, gente. Isso diz muito sobre essa nova geração aí que tem que correr atrás. Bruno Freitas, obrigado, Brunerá. Fala, casa... Nossa, teve o Hugo Calderano também, teve o vôlei feminino, né? Tudo bem, calma, vamos com muita calma. E esse título, Gui? Olha a pegadinha do malandro. Que título? Eu não vi o programa dele. Até que rendeu o spot nesse final de semana, né? Muito. Finalmente, uma novidade na timeline que não seja Morango do Amor. Gente, o que está acontecendo com esse Morango do Amor? Gente, vamos parar de surtar? Por favor? Gente, parem. Parem de gastar R$15 no morango, tá bom? Bom, prata no vôlei feminino eu vi. Hugo Calderano arrasando e o basquete universitário... É verdade, o basquete universitário ganhou. Eu estou ignorando umas coisas, porque eu quis falar de tênis. Contra os Estados Unidos, após estar perdendo por 26 pontos. Isso aqui é Brasil, tá? Então é nóis. Beleza? É isso. Acabou os comentários, né? Porque vocês não querem mais saber. Eu vou ficar colocando tênis aqui enquanto vocês não fazem pergunta de basquete. Então tá bom, é isso. Um beijo. Até amanhã. Espero que vocês tenham gostado do programa caótico, que sempre é comigo. Tá bom? Um beijo e até amanhã.